Pessoal, nós precisamos falar bastante dessa vitória do São Paulo contra a equipe do Bahia, né, que foi a primeira vitória do Tricolor Paulista fora de casa no Campeonato Brasileiro. A gente está na antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro, porque ela ainda não acabou, evidentemente, né? E estamos falando da primeira vitória do São Paulo fora de casa em toda a competição. É isso mesmo. São Paulo vai ter mais um jogo em casa, né? Mais um jogo em casa, portanto a gente está falando de 18 partidas, né, que o São Paulo precisou disputar para conseguir uma vitória fora de casa. Vai ter mais um jogo fora no caso, então 18 partidas o Tricolor precisou disputar para conseguir vencer fora de casa, né? Então precisamos chamar atenção para o que está acontecendo, porque evidentemente que ela traz alguma satisfação aí para o torcedor menos avisado. O torcedor que viu o jogo talvez não esteja tão feliz assim, apesar da vitória. Poderia ser algo a se comemorar, um triunfo fora, se por acaso o São Paulo entregasse um pouco mais de confiança. O São Paulo hoje parece cada vez mais um time menos confiável do que era durante a disputa da Copa do Brasil em especial, né? Que era uma equipe que gerava ali confiança no seu torcedor e ilusão no seu torcedor, de que poderia perfeitamente chegar numa fase muito decisiva da Copa do Brasil. Pensar o São Paulo como campeão, alguns até imaginavam que isso poderia acontecer, mas muitos torcedores fanáticos do Tricolor, né, não acreditavam nesta possibilidade. Só que a esperança, ela existia. E uma certa confiança de que, mesmo improvável acontecesse, né, improvável na opinião de alguns, também esta percepção de que improvável poderia acontecer, também estava presente nas emoções e nas expectativas de alguns torcedores, até mesmo de alguns torcedores muito céticos em relação ao que estava acontecendo no Tricolor, ok? O que a gente vê de São Paulo agora é justamente o contrário, né? Embora o São Paulo tenha vencido fora de casa o Bahia, muita gente pode perfeitamente estar falando aí que está imaginando que esse jogo aí não foi nada e não está conseguindo confiar no que está acontecendo no São Paulo agora, que é vítima de um processo de reformulação completamente equivocado, né, que certamente já está afetando de forma equivocada também o desempenho da equipe, né? Uma outra coisa que a gente precisa falar muito nesse vídeo aqui é chamar a atenção, né, não é falar, mas é chamar a atenção para o técnico do São Paulo, o Dorival Júnior. Né? O que está acontecendo com o Dorival Júnior? Será que o que acontece com o Dorival é fruto de circunstâncias simples que vão se resolver depois? Ou será que o Dorival chegou naquela situação em que toda vez que ele começa um trabalho, né, não é toda vez, mas muitas dessas vezes dá muito certo. Depois ele vira um técnico brasileiro qualquer que, quando os adversários conseguem entender o que a sua equipe faz e gera bloqueios para o jogo da sua equipe em campo, a sua equipe não consegue reagir porque o próprio Dorival não consegue tirar nenhum coelho da cartola. O Dorival não consegue apresentar nenhum tipo de novidade para tirar a equipe da crise. Isto marca a carreira do Dorival, do primeiro ao último minuto, né, dele em todos os clubes por onde ele passou, durante toda a vida dele. Será que o Dorival chegou ao seu limite no São Paulo? É um ponto aí pra gente pensar, em virtude, sobretudo, do desempenho do São Paulo. José, mas o São Paulo venceu, ainda assim. Vocês viram o jogo? Mesmo, de verdade? Eu não quero falar muito do Bahia, não. Já falei do Bahia em outros momentos, eu falei na live e tal. Pra mim foi decepcionante, foi frustrante. Acho que o Rogério Ceni foi muito mal. Muito mal. Uma concepção completamente equivocada do que era o jogo. Esse jogo, essa partida para o Tricolor, né? Esquadrão, Tricolor de Aço. Uma percepção equivocadíssima, né? Não entendeu que também estava o seu time disputando uma final, assim como outros estavam disputando finais na noite de ontem. O que estava fazendo o seu time era disputar uma final. Ele não entendeu isso. Ele reproduz um tipo de escalação que ele praticou, que já era uma escalação completamente pardalística, né? Muito pardalística, contra o Corinthians. Funcionou, enfim, em virtude da circunstância do que é o Corinthians hoje. Funcionou até muito bem, mas funcionou também em virtude de que o Corinthians é o Corinthians, gente, né? E quando o Corinthians precisa propor jogo, o Corinthians não consegue propor jogo. De tal sorte que era confortável para o Bahia jogar com um percentual de posse de bola menor contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Quando ele vai fazer isso contra o São Paulo na Fonte Nova, ele deixa de lado um monte de coisa. Ele deixa de lado o fato de que o São Paulo sabe trabalhar um pouco melhor do que o Corinthians no campo de ataque. Então o São Paulo, quando propõe jogo, embora não tenha feito isso com muita qualidade, sabe fazer melhor do que o Timão. Né? Ele não entendeu que o time dele tinha que propor o jogo porque precisava ter o controle do jogo. Ele não entendeu, sobretudo, que se era uma final para o Bahia, né, o jogo não poderia ser pautado
pautado pelo adversário, tinha que ser pautado pelo Sport Clube Bahia, algo que não aconteceu em nenhum momento. O Ceni falhou assim de forma bizarra, e lá na Boa Terra, na minha opinião, pelo que eu tô vendo aí, inclusive, estão passando muito paninho para ele aí. Reclamando de jogador, que os jogadores não sei o que e tal, e estão se esquecendo de que o Ceni foi muito mal. No mínimo ele foi mal em não entender que o jogo era outro, ele não poderia reproduzir a mesma maneira de jogar, até mesmo com a mesma escalação, porque o adversário era outro, o compromisso era outro, e ao contrário do que aconteceu na Neoquímica Arena, era uma final para o Bahia, em que o time do esquadrão precisava ter um comportamento diferente. Então o Ceni foi bizarro. E aí como o Bahia foi, né, na verdade, a tradução dessa bizarrice dentro de campo, né, então as coisas foram muito facilitadas para o São Paulo. Então o Bahia foi muito mal, e foi sobretudo porque o Bahia foi muito mal que o São Paulo poderia tentar jogar um pouco mais, jogar um pouquinho melhor. Foi melhor do que o Bahia, tem um aproveitamento melhor do que o Bahia, ambas as equipes terminam com 14 finalizações, né, o São Paulo consegue chegar 5 vezes, né, ao arco, né, de forma correta, enquanto o Bahia chega ao arco apenas 3 vezes. Ou seja, a equipe curiosa que a equipe do Ceni, ela jogou no contra-ataque, teve um momento da partida em que a equipe dele teve por volta de 25% de posse de bola. Terminou a partida com 60, com 28% de posse de bola, né? Na verdade, acho que com 22% de posse de bola, o São Paulo com 68%, né? Gente, é um absurdo, né? Ou foi 65% de posse de bola e o time dele com 60%, com 25%, né? Absurdo. Então o time que joga no contra-ataque é um time que quando chega no campo de ataque tem muito mais condição, por ter muito mais espaço, por ter uma defesa voltando às vezes em perseguição, por ter uma desorganização defensiva do adversário, tem muito mais possibilidade de ter uma finalização em direção ao arco do que o time que tem um bloqueio defensivo à frente dos seus atacantes. Então ainda assim o Bahia termina a partida com um número de finalizações corretas muito menor do que a do São Paulo, né? Isso mostra a qualidade desse jogo do Bahia. A gente tem uma equipe que foi configurada, né, para defender e jogar no contra-ataque contra o São Paulo, mas uma equipe que parece que não tinha qualidade para isso, por incrível que pareça, né? E a questão era, deveria tentar propor, fazer jogo de trocação, alguma coisa, mas por quê? Porque o Bahia precisava ganhar. Então, as ações do Bahia também, né, permearam o que foram as ações do próprio São Paulo, né? O São Paulo fez uma partida complicada, sim. O São Paulo ganhou fora de casa, mas é preocupante o que a gente viu. É preocupante algumas teimosias do Dorival, né, que foi a campo aí, né, com alguns jogadores, como o Alisson. Ele não abandona a ideia do Alisson de jeito nenhum. Foi mal demais o Alisson. O Wellington Rato, de novo, tem uma partida ruim. O Wellington Rato, eu sempre falo, é um jogador útil. O problema do jogador útil é que quando ele não está no máximo da sua qualidade, ele vira um jogador inútil. E hoje, o Wellington Rato tem sido para o São Paulo um jogador inútil. Pode esquentar o banco de vez em quando? Deve esquentar o banco de vez em quando. Isso não acontece, né? O Michel Araújo jogou aberto ali, o Wellington Rato de um lado, Araújo de outro, com o Lucas ali no centro do campo. No final das contas, o Dorival faz algumas substituições, tirando o Araújo, que para mim não era um dos piores jogadores em campo, e tira também o Lucas, né? Enfim, fez algumas alterações ali complicadas. Ele tá bancando o Juan, dando muita chance, muito campo para o Juan. O Juan tá mostrando que não tem condição, gente. Já mostrou que não tem condição. Então o Dorival tem que pautar alguma coisa diferente aí. O São Paulo deu a entender que quer permanecer com o Edson, né, até 2024, até o final de 2024, vai tentar manter, esse já que já não conseguiu, né, esse jogador até o final de 2024. Ora, se num jogo desse eu tenho um centroavante, eu não boto pra jogar, é porque esse cara não tem a menor condição de ser jogador do São Paulo, né? Se eu estou no mercado tentando contratar um outro centroavante, é porque esse cara não tem a menor condição de ser jogador do São Paulo. Então por quê? Por que cargas d'água o São Paulo quer ter o Alisson? Que num jogo desse ele acaba não entrando na partida. Ele não é visto como técnico para ser titular no lugar do Calheri. É impressionante, gente. É uma comédia de erros que tem acontecido no Tricolor, né? Aí ele mantém ali, por exemplo, acho que os laterais do São Paulo foi muito mal. O Rafinha foi bizarro também, mal na marcação, mal no apoio, mal na cobertura, mal em fechar também o lado pelo setor direito. Eu já estou falando que o São Paulo foi todo mal. Por que o São Paulo ganhou? Porque o Bahia foi horroroso. Ponto. É isso. O problema que a gente olha para esse São Paulo aí é que a gente não consegue confiar muito no que está acontecendo, porque o São Paulo já conta já um tempo que foi campeão da Copa do Brasil. De lá para cá, caberia ao Tricolor começar o seu planejamento para 2024, que o São Paulo ganhou uma oportunidade que as outras equipes não têm, que é a oportunidade de começar o seu planejamento muito antes. Você consegue fazer isso? Meu Deus, como é que a gente, sabe, abre a cabeça dos dirigentes para colocar isso lá dentro? É engraçado que nessa hora o cara que foi futebolista, o cara que foi de dentro do campo, o tal do Muricy Ramalho, o tal do... esses caras não conseguem ter essa compreensão.
Né? Se eu planejo muito antes, eu tô na frente dos outros. O São Paulo tá perdendo tempo, gente. Porque à medida que ganhou a Copa do Brasil, era para sustentar a permanência na primeira divisão, né? Até mesmo com o testagem de alguns jogadores. Em algum momento a vitória aconteceria, poderia ter acontecido muito antes e tal. E pronto. E aí é começar o planejamento, manter o planejamento já, né? Então ir ao mercado, buscar jogadores, né? Quando chega uma proposta agora, ainda que ela não seja tudo aquilo que o jogador quer, que o staff do jogador quer, que o clube, ela é muito forte, entende? Mas o São Paulo não está conseguindo, né? Não está conseguindo se reformular, né? A promessa da reformulação, ela é muito, muito complicada, porque há uma promessa de uma profunda reformulação, só que ela não acontece e ela também vai pautando a ida do clube para o mercado ou não. Por exemplo, o clube ele quer ter, por exemplo, alguns jogadores. Está entregando nas negociações alguns jogadores dos chamados descartáveis. Então, São Paulo, uma vez que ele quer o Ferreirinha, ele oferece para o Grêmio alguns jogadores do seu elenco. Uma vez que ele quer o Emiliano Martínez, ele oferece para o América alguns jogadores do seu elenco. Aí eu pergunto para você, quais jogadores do elenco o São Paulo está oferecendo para o Grêmio e para o América? Ninguém sabe. Sabe por quê? Porque não houve ainda uma profunda avaliação para que seja construído o entendimento do São Paulo sobre quais jogadores devem ficar ou não no clube. Eles não sabem, gente. Isso é um absurdo. Porque eu não tô falando que, estamos mandando esses 2 jogadores para vocês. Não. Fica uma coisa assim, sabe, mais ou menos a decisão para o time do Grêmio, para o time do América, e não funciona, né? Então o São Paulo realmente está muito preocupante e o Dorival, para mim, está estranho demais, porque jogou ontem contra a equipe que foi um vexame dentro de campo, o Sport Clube Bahia, né? Sem nenhuma conexão com a sua torcida. O Bahia ontem foi fruto, né, da pardalice excessiva do Ceni, das teimosias, das esquisitices do Rogério Ceni. Aí teve, por exemplo, ali o Vitor Hugo na zaga, que depois ele quer brigar com o Vitor Hugo, né, fazendo ceninha ali em campo para a torcida. Depois ele responsabiliza, não somente nessa cena, mas também na entrevista coletiva, ele joga de novo para os jogadores, meus amigos. Vocês que são São Paulinos sabem do que eu estou falando. Tem um momento que ele fala, não, vamos parar com essa coisa de falar de jogador, que fica parecendo que a gente está detonando o jogador e tal. Falou, com outras palavras, isso daí. Mas o tempo inteiro ele fez isso. Mostrando uma contrariedade monstruosa e tal. Sabe quantas vezes ele, nessa entrevista coletiva, ele assumiu responsabilidade? Nenhuma. Sabe em qual momento que ele falou, eu também fui culpado pelo que aconteceu? Sabe? Nenhuma. Todo torcedor e torcedor do São Paulo sabe perfeitamente que o Ceni faz isso. Ele nunca assume a responsa. Ele, de novo, jogou para o seu elenco a responsabilidade pelo que aconteceu dentro de campo. É assim que eles pedem o elenco dele. E é por isso que ele não consegue se tornar o grande técnico do futebol brasileiro que muita gente imagina que ele é, ou que ele possa ser. Né? Então, na verdade, o Bahia parte, que provavelmente agora está muito perto até de ser rebaixado, não vai ser em virtude da ajuda do Santos, eventualmente da ajuda do Cruzeiro, né? Mas o Bahia, na verdade, está fazendo de tudo para cair. E o São Paulo, também a gente não tem que pautar aqui o São Paulo, analisar o São Paulo a partir do que acontece no Bahia. Porque o Bahia hoje é um clube completamente perdido, com um técnico também bastante complicado. E ali também sinalizando que talvez não seja nem o cara para o próximo ano na gestão do Bahia, né? A gente tem que pensar o São Paulo pelo São Paulo. E o São Paulo foi mal nessa partida, gente. Ganhou fora de casa, foi a primeira vitória. Mas os sinais que o São Paulo tem deixado em campo são pavorosos. É necessário que a gente entenda o que está acontecendo. É necessário que um processo avaliativo seja feito pelos dirigentes em torno do trabalho do Dorival, para que se tenha uma conclusão sobre esse trabalho e aí começar a bancar até que cegamente esse trabalho, né, a partir da conclusão de que ele é o cara para o São Paulo, ou então uma conclusão de que o Dorival não seja esse cara para tocar o projeto da Libertadores do ano que vem, e aí já pensar até no outro técnico. Eu não tô falando que tem que demitir não, tá? Tô falando que é necessário fazer um processo avaliativo, e não somente do Dorival, mas também tem que haver um processo avaliativo, inclusive sobre a não avaliação do São Paulo em relação aos seus jogadores, né? E também um processo avaliativo em relação profunda, isso no caso, em relação aos jogadores que podem e devem chegar ao São Paulo. O São Paulo tem tempo de ir no mercado e buscar esses jogadores. O São Paulo tem mais tempo do que as outras equipes. E tá perdendo tempo porque não tá fazendo nenhuma coisa e nem outra. Tá bom, gente? Então, era isso que eu queria falar pra vocês nesse vídeo. Grato pela gentileza de ficarem comigo aqui, neste vídeo aqui, até o final. É isso.